Olá, meninas e meninos! Está começando agora mais um Dr. Cláudio Basbaum Responde. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros, a osteoporose. E para quem não sabe, essa doença está intimamente ligada à menopausa. E no vídeo de hoje nós vamos explicar alguns mitos e verdades. Então eu já vou chamar o Dr. Cláudio Basbaum para participar desse bate-papo com a gente. Oi, doutor. Olá, Beatriz, que bom estar aqui de novo com você, com esse público maravilhoso que me prestigia, e eu quero agradecer imensamente os retornos que eu estou recebendo, porque eu me sinto muito gratificado de saber que estou realizando, de fato, um trabalho de medicina social virtual, né? E, como digo sempre, fazendo com que chegue a essas pessoas as informações que tanto precisam e que vão ajudar na qualidade de vida delas. É um prazer. Aliás, esse tema é muito importante. Muito importante. Você falou que atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, de mulheres e homens também, não é verdade? Mas principalmente as mulheres. Mas eu até diria o seguinte, é a doença metabólica óssea mais frequente no mundo. Se no Brasil ela é isso, no mundo nós temos a população do Brasil doente de osteoporose. Dá mais de 200 milhões de pessoas no mundo que sofrem dessa doença. De modo que o tema merece toda a atenção. Então vamos começar dizendo o que é a osteoporose? Bem, a osteoporose é uma alteração, não é? Do osso. Né? Ósteo, de osso, não é? Porose, ele vai ficando poroso. O nome em si já diz. Né? Esse osso vai ficando ralo, aquele osso consistente, forte, que a gente imagina, né? Ele começa a fragilizar com o correr do tempo. A primeira etapa no consumo da estrutura deste osso, aliás, a estrutura deste osso, Beatriz, é assim. Você tem a parte óssea dura, é só pegar um osso grande, um osso de animal, você tem aquela parte compacta, não é verdade? Um osso de galinha, um osso de boi, você tem a parte compacta, dura, e dentro a gente vê aquilo que parece uma colmeiazinha. Ali é a medula óssea daquele osso, a parte interna, e ali dentro você tem todo o mecanismo de células e de fatores enzimáticos, vasculares e tudo mais, que fazem este processo ser dinâmico. Ninguém tem o seu osso formado e congelou. Pronto, está o osso pronto. Esse osso está em contínua renovação na nossa infância, na nossa juventude e na nossa velhice. Ele já não consegue resgatar se ele perdeu muito. Portanto, os cuidados, e nós vamos discutir sobre isso, é preciso que sejam tomados desde muito cedo, desde a juventude. Eu vou fazer, então, algumas afirmações, doutor, para a gente dizer se é mito e verdade e ter uma explicação do senhor sobre isso. E aí, mais para frente, ao decorrer dessas perguntas, dessas afirmações, a gente vai comentando sobre tratamentos, pode ser? Sem dúvida, eu acho um bom... Vamos lá. Então, a primeira afirmação que eu vou fazer é o seguinte: tomar leite e se alimentar bem, consumir produtos derivados de leite, acaba completamente com a osteoporose. É mito ou verdade? É mito, é mito, é mito. Infelizmente, é aquilo que eu tentei falar no começo. Na verdade, é assim. Osso você vai fabricando. Eu vou comparar, talvez para ajudar, fazendo uma espécie de analogia no sentido figurado com a construção de uma casa. Tá? Quando você vai construir a casa, você precisa fazer a estrutura da casa, básica.
Vai botar as colunas, vai construir as colunas, vai fazer de madeira, vai fazer de concreto. Você tem que usar materiais de qualidade. Perfeito. O importante é a gente não deixar evoluir. E, para isso, você não pode sair que nem um extintor de incêndio tentando salvar um osso que você deixou desgastado. Por isso, exatamente, o leite é importante, claro, mas antes. E não é só o leite, não. Tem um monte de coisa que a gente pode discutir. Então, não adianta engolir uma vaca inteira que não vai resolver. Não adianta. Vai contribuir com a quantidade de cálcio boa, mas não faz resgatar um osso osteoporótico num osso normal. Até aproveitando essa questão, né, de osteopenia, osteoporose, a idade, o avanço do tempo, é verdade ou é mito que só idoso tem osteoporose? Em princípio, a idade é que vai mostrar o desgaste natural do corpo humano como um todo. Mas eu diria, para não ficar inadequado ou injusto ou errado, que tem gente jovem com problemas outros que podem levar, sim, à osteoporose. Seja pessoas subnutridas, pessoas com deficiência, com alterações, por exemplo, tiroidianas, né? Doenças autoimunes, uso de corticoides e outros que tais. Então, sim, pessoas mais jovens podem ter. Não só, vamos falar aqui e insistir, homem também pode apresentar por essas doenças, mas também pelo próprio desgaste do tempo. Muito menos frequente. Mas hoje, Beatriz, sabe o que está se passando? Os homens têm que estar mais atentos. Tem que, se for necessário, vai dosar seu cálcio, vai dosar sua vitamina D, tudo aquilo que influencia, que a gente pode voltar e falar sobre esse tema que é importante, não é? Sobre o que fazer. Mas o homem não pode negligenciar, não. E não precisa ser velho, não é? A falta de sol, que é o grande estímulo para a produção da vitamina D através da pele, não é? A vitamina D a gente não ganha com alimento, ela é muito fraca no alimento, né? A gente vai explicar. A vitamina D é fabricada na pele. Existe a provitamina D, que fica ali embaixo da pele. Vem o sol, com as radiações ultrassolares do sol, vai transformar a provitamina D em vitamina D, fundamental para a construção óssea permanente. Por isso, tomar muito cuidado com títulos baixos de vitamina D. E aí queria aproveitar esse gancho para explicar, doutor, para as seguidoras, a relação da menopausa com a osteoporose e a importância da reposição hormonal, que foi o vídeo anterior que nós fizemos, para essa questão de acompanhamento da osteoporose. Acho que é importante fazer esse alerta. Sim. Lembra que eu comentei sobre a dinâmica da construção óssea permanente? Constrói e destrói, constrói, as células vão continuamente renovando. O osso vai se renovando, ele não vai conseguir renovar quando vai entrando naquela fase mais avançada. Todos nós envelhecemos, não é? Assim como eu mencionei o nosso esqueleto, que é a nossa porção de estrutura, é por isso que a gente fala, é o esqueleto do prédio, é o esqueleto do corpo, não é? Nós temos, assim, eu comparo, assim, duas coisas importantes na vida, não é? Você sabe qual é o órgão maior do corpo humano? Qual é? Você não sabe? Então eu vou dizer, não sei se o público sabe. A pele! Você é ótima, Beatriz. É a pele.
A pele é o maior órgão do corpo humano, é o nosso revestimento externo. Isso não é só uma capinha, não. Isso tem uma função dinâmica extraordinária na temperatura, na proteção, não é? E uma série, nós não viveríamos, ou até existe uma expressão, naquele momento o sujeito ficou sem pele, ele não tem defesa, né? E nós temos por dentro, temos o nosso esqueleto. Sem ele, o que é que vai acontecer? Você faz uma estrutura sem osso, sem nada, é um mamulego, vai cair mole. E se a gente deixar esse esqueleto ficar frágil, ficar mole, não for alimentado durante a vida inteira, vai acontecer aquilo que a gente tanto teme, que é o grande risco de fratura. O problema não é ter ou não ter a osteoporose. O problema é que isto leva à incidência X ou Y do risco de fratura. Fratura de osso, basicamente, você pode ter fratura até de braço. Mais comum, e os grandes riscos, é fratura de bacia, é fratura do fêmur, é fratura de coluna, que são dramáticas. As pessoas vão ficando com dores, não sabe por que não é? E, de repente, ela está com o osso ficando ralinho. As terminações nervosas se ressentem. Há um processo inflamatório que não é na articulação, é o próprio osso que está se ressentindo. E aí o que vai acontecer? Este osso frágil, ele pode fragmentar ou espontaneamente, o que é dramático. Eu tenho uma história de uma paciente minha que ela fraturou 3 vezes os ossos da perna. Uma delas, ela vinha andando no meio da rua. Ela não tropeçou, o osso quebrou, porque ela não estava fazendo controle. É mental, né? A força muscular, é importante o exercício físico. Por isso que hoje nós temos que orientar a juventude a partir dos seus 18 anos. Primeiro, todo mundo sabe que fazer ginástica é uma coisa saudável, né? Não pode levar como sendo assim, vou fazer dieta. Não, ginástica é gostoso. Como eu digo, não quer fazer ginástica, vai dançar, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Por quê? Reforçando, tonificando os músculos, você faz ativar a circulação, inclusive dos ossos, girar todos esses elementos, principalmente cálcio, quando você pisa, anda, faz exercício, tonifica músculo, e isso vai fazer com que os ossos agradeçam. Então, e o hormônio? É exatamente aí onde interfere a diferença, onde existe a diferença entre a mulher e o homem. O homem mantém os seus hormônios mais ou menos estáveis durante a vida inteira. O homem tem o hormônio masculino. A testosterona, vamos dizer, os hormônios androgênicos, eles permanecem, vai se perdendo muito mais lentamente. A mulher não. Os ovários, a gente já conversou sobre isso na outra entrevista. Nós já mostramos que os ovários vão adormecendo e pedindo licença-prêmio, ok? Então, o estrógeno, que tem o papel importante naquele momento do anabolismo, ou seja, na fase construtiva do osso, do osteoblasto, que dá a multiplicação celular do próprio osso. Quando o estrógeno cai, os receptores ósseos, eles ficam ávidos. Cadê o estrógeno que eu preciso? Assim como a testosterona. Você sabe que tem gente que toma hormônio para poder ficar parrudo, porque é anabólico, né? Vai estar tomando anabólicos. Anabolismo é construção de tecido. Anabolismo. E a perda é o catabolismo, onde o estrógeno funciona no anabolismo ósseo. Vai caindo o estrógeno
do climatério, daquela fase toda, vai baixando, o osso diz, escuta, estou vendo cálcio aqui, olha, tem vitamina D, mas por que eu não consigo? Gente, está faltando estrógeno. Então, é aí onde pega o problema. A gente tem que acompanhar a mulher como um todo. E é o ginecologista, o clínico da mulher, nós somos, que vamos descobrir os problemas, as disfunções, a disfunção tiroidiana, se ela tem diabetes, se ela tem diabetes, eu vou mandar para um endocrinologista, mas quem viu? Ela não vive indo a um endócrino, tá certo? Se ela tem uma dor da perna, é o ginecologista, se ela está com 50 anos, vamos investigar o que está, porque a osteopenia não dá dor não, viu? É quando começa a engrossar o caldo que começa a ter dores, e as dores geralmente não são disso. É meio esquisito o quadro clínico, ele não se revela. Ele se revela através de duas coisas. A busca dos fatores de risco, que é o histórico dela, se ela se quebrou, se ela tem ancestrais, se da família teve gente com osteoporose mais cedo, se houveram fraturas em ancestrais de primeiro grau. Então, isso já mostra que esses fatores de risco vão ser levados em conta. E aquela avaliação da densidade óssea. Através de quê? Através de um exame de imagem, que é a densitometria óssea.